Porém, gente, ficar fazendo isso para moléculas simples leva um relativo tempo. Existe uma forma prática de determinar para moléculas simples, tá? Forma prática de determinar polaridades, polaridade de moléculas simples. Como é a forma prática de determinar a polaridade de moléculas simples? É uma regrinha prática, tá? É uma regrinha bem prática. Como é essa regra prática? Essa regra prática funciona assim. Eu vou contar o número de nuvens ao redor do elemento central e vou comparar esse número de nuvens ao redor do elemento central com o número de ligantes iguais ao redor do elemento central. Então, eu vou comparar de novo o número de nuvens eletrônicas ao redor do elemento central com o número de ligantes iguais ao redor do elemento central. Sempre que esse número for igual, tá? Se esse número for igual, se esse número der um resultado igual, esses números forem iguais, significa que a minha molécula é apolar. E se esses números forem diferentes, se esses dois números forem diferentes, significa que a minha moléculazinha é polar, tá bom? Então, ó, se eu comparar esses dois números e eles forem iguais, a minha molécula é apolar. Se eu comparar esses dois números e eles forem diferentes, a minha molécula é polar. Vamos fazer isso aqui, ó, nos exemplos que eu dei, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, com o CO2, tá? Eu não vou começar com HCl, porque HCl é uma molécula diatômica e eu já dei a forma simples para moléculas diatômicas. Eu já dei a generalização para elas. Vamos falar então de moléculas simples, mas não só com dois átomos. Por exemplo, ó, no CO2 eu tenho duas nuvens eletrônicas, tá? Então eu tenho duas nuvens eletrônicas, tá? E eu tenho dois grupos iguais, tá? Duas nuvens é igual a dois grupos iguais, tá? Então, como 2 é igual a 2, eu digo que essa minha molécula é apolar. Note que, com a regra prática, eu cheguei à mesma conclusão do que eu tinha chegado com os vetorizinhos. Mais um exemplo. Na moléculazinha da água agora. Vamos contar as nuvens eletrônicas. Eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, tá? Então, eu tenho 4 nuvens eletrônicas. E tenho quantos grupos iguais? Eu só tenho 2 grupos iguais, que são os hidrogênios. Então, 4 é diferente de 2 grupos iguais, tá? E como 4 é diferente de 2, isso significa que a minha molécula é polar, tá? O que é a mesma conclusão que nós chegamos somando os vetorizinhos. Beleza? Próximo. Na molécula da amônia agora. Se nós contarmos as nuvens, nós veremos que serão 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Eu tenho 4 nuvens. E quantos grupos iguais? 1, 2, 3 grupos iguais. 3 grupos iguais. Isso significa, então, que eu tenho 4 diferente de 3. Como 4 é diferente de 3, a minha moléculazinha é polar. Esta é a mesma conclusão que nós chegamos somando os vetorizinhos. Beleza. Próximo exemplo, na moléculazinha do metano agora. Na moléculazinha do metano, atenção, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, tá? 4 nuvens eletrônicas. E quantos grupos iguais? Só os iguais. 1, 2, 3, 4 grupos iguais. 4 grupos que são, na verdade, átomos de hidrogênio. Então, eu tenho 4 grupos iguais. 4 é igual a 4. Significa, então, que a minha molécula é apolar. Tudo bem? Mesma conclusão que a gente tinha chegado somando os vetorizinhos. Qual o efeito de trocar um hidrogênio por um cloro?
Preste bem atenção. Vamos contar as nuvens? 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Continuo com 4 nuvens. Agora, quantos serão os grupos iguais? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Cloro não é igual a hidrogênio, não, então você não pode contar ele. Quantos são os grupos iguais, então? 3 grupos iguais. Então, eu tenho 4 nuvens, mas apenas 3 grupos iguais. Nós já sabemos que 4 é diferente de 3. Como 4 é diferente de 3, a minha molécula vai ser polar. Mesma conclusão que nós chegamos somando os vetorizinhos. Eu quero que você fique atento também a moléculazinhas como o ozônio, tá? Quero que você fique atento a moléculazinhas como o ozônio. Por exemplo, ó, quem é o ozônio? Então, de novo. Quero que você fique atento a moléculazinhas como o ozônio. Ó, o ozônio, ele são 3 átomos de oxigênio, em que um faz dupla com oxigênio e o outro faz uma ligação dativa com outro oxigênio. Além disso, ainda sobra um par de elétrons não compartilhados lá em cima. Note para você ver, ó, que como é o oxigênio brigando com oxigênio aqui por 2 pares de elétrons e aqui por um par de elétrons, não existe uma diferença de eletronegatividade. Porém, isso te faz a conclusão, então, que o vetor momento dipolar aqui é 0 e aqui também o momento dipolar é 0. Porém, se você observar, você vai ver que tem uma nuvem eletrônica aqui em cima. Essa nuvem eletrônica aqui em cima significa que está sobrando elétrons daquele lado da molécula. Isso significa, então, que essa região da minha moléculazinha vai ter carga parcial negativa. Então, tome muito cuidado. Tem moléculas como a do ozônio que, se você olhar só para os vetores momento dipolar, você vai errar. Tá? Essa molécula, por exemplo, tem um acúmulo de carga negativa nessa região. Então, eu digo que esse polo é negativo. Se essa região tem um excesso de cargas negativas, a outra região, querendo ou não, vai ser positiva. Tudo bem? Então, vamos lá. Positiva ou talvez neutra, levemente positiva, mas tem uma região que tem um acúmulo de cargas negativas. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Ah, Lucas, mostra isso para mim na regra prática. Vou mostrar para você na regra prática. A regra prática eu estou fazendo de rosa. Então, vou fazer aqui, ó, de rosa. Beleza. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do átomo central? 1, 2, 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E quantos ligantes iguais? Quantos grupos iguais ligados ao átomo central? 2 grupos iguais, 2 oxigênios. 3 é diferente de 2. Eu tenho 2 grupos iguais, 3 é diferente de 2. Isso significa, então, que a minha moléculazinha vai ser polar. É a mesma coisa que você teria determinado se você tivesse lembrado que tem uma nuvem eletrônica sobrando lá em cima. Então, preste bem atenção. Normalmente, moléculas com nuvens eletrônicas ou pares de elétrons não compartilhados, sobrando, né? Elétrons que estão sobrando, serão polares. Normalmente elas serão polares. Fique muito atento a isso, tá bom? Fique bastante atento a isso para você não errar, beleza? Normalmente elas serão polares. Tome cuidado com isso, tá? E só para a gente terminar aqui, eu queria falar dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos nós vamos conhecer ainda lá na química orgânica. São substâncias orgânicas que são formadas apenas por carbono e hidrogênio. Nós querendo ou não, nós falamos de um hidrocarboneto aqui, o metano. O metano é um hidrocarboneto presente lá no petróleo. E qual que é o lance do metano? O metano, embora tenha ligações fracamente polares, na hora que eu somo todo mundo, dá 0. Isso vai acontecer com todos os outros hidrocarbonetos, tá bom? Ou vai dar 0 a soma, ou vai dar muito próximo de 0. Então, a gente considera, então, ó, que os hidrocarbonetos são todos apolares, tá bom? As moléculazinhas dos hidrocarbonetos são moléculas apolares, beleza? Isso vai influenciar diretamente nas propriedades que a gente observa dos hidrocarbonetos, ok? Então, aqui, ó, o vetor momento dipolar resultante, ele é igual a 0. Isso significa que a minha moléculazinha é apolar, tá bom? Nós podemos fazer isso pela regra prática também, só vou relembrar ela aqui. Eu tenho 4 nuvens eletrônicas e tenho 4 grupos ligantes iguais.
4 é igual a 4 grupos iguais. Se 4 é igual a 4, lá da matemática, significa que a minha moléculazinha é apolar. Beleza?